Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Nosso assunto é a indicação de Cristiano Zanin para o STF, que, a julgar pelas repercussões ontem, e como você já vinha dizendo, né, Orengo, deve enfrentar resistência zero, né? Deve entrar no STF como uma faca quente entra numa barra de manteiga. Bom dia, Orengo. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. E realmente, Megali, tem uma tradição aqui do Senado Federal de aprovação de chancela dos nomes indicados pelo presidente da República, né? Basta lembrar que o último reprovado foi lá no governo Floriano Peixoto, né? Então, o que se espera aqui é uma sabatina que tem ali, em alguns momentos, questões mais duras. A própria oposição já começa a estabelecer estratégias ali de evitar, por exemplo, aquelas perguntas em bloco, né? Essa também é uma tradição das sabatinas, se faz uma série de perguntas e depois o sabatinado tem tempo lá para responder a cada uma, dar uma esfriada. Então a oposição tenta também ali criar uma espécie de constrangimento, né? Principalmente em relação à proximidade de Zanin ao presidente Lula por ter sido advogado dele. Agora, pegando o histórico das indicações, essa também não é uma grande novidade, Megali. A gente viu em últimas indicações indicados que eram ministros, né, do presidente que fazia a indicação, né, que tinham passado por cargos e também tinham até grau de amizade. Então, o que se estabelece na Constituição é notório saber jurídico, conduta ilibada, né, idade mínima, isso que o presidente do Senado estava colocando ontem, né, que acabava preenchendo os requisitos, então não haveria problema. Agora, Megali, o que também a gente vê aqui, conversando até com parlamentares de oposição, é que na sabatina pode ter ali momento mais duro, pode ter momento mais quente, e teremos, né? Por exemplo, tem o embate que está todo mundo esperando, que é justamente do ex-ministro Sérgio Moro com Cristiano Zanin, e em função do histórico que os dois tiveram na Lava Jato, né? O ex-ministro e hoje senador e ex-juiz Sérgio Moro de um lado, como juiz, Cristiano Zanin defendendo o seu cliente, né? Então, isso também se espera na Comissão de Constituição e Justiça, né? De qualquer forma, conversando com líderes partidários da oposição, eles mesmos já dizem e respondem o seguinte: olha, a indicação ela atende os requisitos, né? Então deve passar sem grande dificuldade. Primeiro passo é na Comissão de Constituição e Justiça, chamada CCJ, é aí que tem a sabatina, o governo tem maioria, então deve fazer ali uma margem considerável, apesar de não ter necessidade de aprovar na CCJ, porque o plenário é sempre soberano. Mas se cumpre o rito, né, se tem a sabatina ainda neste mês, depois da votação na CCJ, né, e o último passo é a aprovação no plenário do Senado, com maioria absoluta, né, ele deve conseguir mais votos aí do que realmente o previsto para se ser confirmado ministro do Supremo Tribunal Federal, né. Trouxe uma boa repercussão também no Supremo Tribunal Federal, a indicação, né, ministros como Gilmar Mendes, também ainda Barroso, os próprios ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, como André Mendonça, Nunes Marques, também fizeram referências elogiosas à indicação de Cristiano Zanin. Então não foi uma surpresa, o próprio presidente Lula já estava fazendo menções a Zanin, né, e fez uma entrevista que deu ao Grupo Bandeirantes, né, então o que se espera é a aprovação ainda neste mês aqui no Senado Federal. Ouvinte perguntando aqui sobre transmissão da sabatina. Sim, né? A Mariana está perguntando. Sim. TV Senado. E certamente a gente vai exibir também alguns trechos, viu, Mariana? Né, Orengo? Sim, é um momento que é aquele momento sempre muito esperado aqui, Carla, no Senado Federal, né? Tem ali o protocolo, porque todo mundo pode fazer pergunta, obviamente tem a prioridade para os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, mas todo mundo pode fazer pergunta, né? E só aqueles dias longuíssimos, né? Agora, a sabatina no Senado Federal virou, e a gente viu nas últimas, uma história meio que para inglês ver, né? Então, e aliás, muitos senadores acabam aproveitando ali aquele momento, né, para jogar uma espécie de confete ali, né, buscar uma aproximação. Tem muita gente enrolada também no Supremo Tribunal Federal, né, é aquela coisa, né, mas tem, claro, sempre momentos mais difíceis, mais duros, né, mas a aprovação do nome de Zanin, não há uma dúvida hoje no Senado Federal, em relação à aprovação, o nome deve ser aprovado aí sem grande dificuldade. Mas todo mundo trabalha bastante, né, a gente merece um pouquinho de entretenimento. Eu quero muito ver o momento em que o Sérgio Moro vai fazer pergunta ao Cristiano Zanin. Ontem ele foi lá ao Twitter e se manifestou, né, disse que a nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente
para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano. Com todo respeito, é engraçado ver o Sérgio Moro falando em espírito republicano depois de ter feito o que fez na condução da Lava Jato, depois de ter aceitado se tornar ministro de Estado do presidente que mais se beneficiou, né, do candidato que mais se beneficiou da Operação Lava Jato conduzida por ele, depois de ter saído cuspindo marimbondo, acusando este mesmo governo de interferência na Polícia Federal e depois ter voltado fazendo uma defesa apaixonada deste mesmo governo que ele acusou. Vem falar de espírito republicano, senador. Orengo, bom trabalho para você. Só acrescentar aqui, porque se o Orengo quiser amarrar, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, está falando nesse momento à Rádio Bandeirantes, e a gente separou um trechinho aqui em que ele afirma que Cristiano Zanin preenche todos os requisitos para ocupar o cargo e traz aqui a manifestação dele sobre isso. Eu recebo com satisfação, acho, a indicação do agora indicado ministro Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Reputo e avaliei a atuação dele durante todos esses anos em processos extremamente complexos ligados à segunda turma e também ao pleno do Supremo Tribunal Federal, e me parece que ele se provou num contexto de grande adversidade. Por isso que não me surpreende a indicação, e eu o reputo qualificado para o cargo, que, como todos vocês sabem, é um cargo extremamente difícil. E aí, mais cedo, né, Orengo, a gente falou aqui sobre outras manifestações, todas manifestações positivas por parte dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Causou uma boa repercussão no Supremo, Sheila, você toca nesse ponto que é importante porque, assim, a aprovação ou ali a interação do ministro indicado com os ministros, até os mais antigos, é o caso do decano, é fundamental. Isso tudo é fundamental. Agora, muita gente pergunta qual é a regra? O que está estabelecido? Né? Vamos lá. Conduta ilibada, notório saber e idade mínima. Esses são os requisitos constitucionais, né, previstos na nossa regra. O resto é subjetivo, né? Muita gente questiona, por exemplo, a proximidade que ele tem com o presidente, né? No histórico recente, muitos indicados foram ministros de presidentes que fizeram a indicação, né? Então, esse ponto ele vai ser muito questionado na sabatina, mas já há um histórico sobre isso, e a questão ela é realmente objetiva, né? O nome foi realmente bem recebido aqui no Supremo e também no Congresso Nacional, até em alas da oposição. Orengo, bom fim de semana para você, até segunda. Bom fim de semana, até mais. Muitos ouvintes perguntando qual vai ser o cardápio, né? Estamos no aguardo, né? Grande recepção de Rodrigo Orengo ao Rivotril. Lá pro dia 18, 19 de Brasiliense é bom de churrasco, né? É? Brasiliense é craque de churrasco. E brasiliense / gaúcho? Então. Esse brasiliense é bom. Fome com a vontade de comer. Eu quero lamen. Sheila, não desafia ele. Por quê? Porque uma vez o Orengo ficou chateado que eu falei que era melhor miojo do que lamen. E aí foi ofensivo, né? O Sheila, mas lamen é um trampo pra fazer. Então... E não é tão bom assim. É gostoso, claro que é gostoso, mas Então, eu queria dar bastante trabalho pro Orengo. Não, vamos dar trabalho. Vamos mandar ele fazer um soufflé. Tentou fazer soufflé? Soufflé é a coisa mais difícil do mundo. Ele tá na linha? Ovo, o que dirá soufflé? Ele tá respondendo. O Orengo tá aí ainda. Orengo, o que é mais embaçado de fazer? O soufflé ou o lamen? Não, a Sheila lembrou bem do lamen, porque o lamen tem um preparo, né? Uma coisa é fazer um lamen simples, outra coisa é seguir a orientação de quem criou o prato, né? Então, realmente, o lamen tem longas horas, né, de preparo, mas eu sempre recomendo, fica muito bom. Mas eu já tô preparando um cardápio aqui, viu, que vai seguir as origens da família Orengo, viu? Um cardápio aí franco-italiano, acho que vai ficar bacana. Franco-italiano? Já tô preparando. Orengo, eu não sei usar os talheres direito, tá? Minha origem é humilde. A gente faz um curso rápido. Por fora e vai entrando. Tá bom. Tá? Vai na minha. Orengo, agora sim, bom fim de semana até segunda. Bom fim de semana, até mais. Valeu.